Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Para mim é uma alegria e uma honra te ter como companhia durante todas essas manhãs preciosas. Então, gente, ontem a gente acabou o Evangelho de João e eu me comprometi, Durante esse período eu falei várias vezes sobre o meu testemunho de quando eu tive câncer e eu me comprometi de dar um testemunho mais detalhado daquilo que eu vivi naquele ano de 2011, o quanto foi difícil, mas que em todo o tempo o Senhor estava comigo. A gente ainda não tem, para quem quer saber, uma previsão exata de quando a gente vai voltar com os devocionais, dos estudos, porque eu não sei ainda, eu não tenho convicção exata. A gente está com algumas propostas, esperando a resposta do Senhor para ver qual o evangelho que a gente vai dar início, quando que a gente vai começar a falar de um outro evangelho ou de um outro livro. A gente está orando ao Senhor e pedindo direção. Mas no momento, então, eu queria relatar para vocês esse breve testemunho. Não vou me aprofundar muito para não me alongar demais, Mas eu quero dizer para vocês que era assim. Era um ano de 2011. Na época eu trabalhava, tinha uma empresa. E a empresa estava muito bem. Trabalhava, tinha uma sócia, que inclusive é minha amiga, e graças a Deus até hoje a gente se dá super bem, é amiga de infância, uma preciosa, um presente do Pai para minha vida, como uma irmã mesmo. E durante esse período que a gente trabalhou, o Senhor começou a mostrar que estava na hora de eu dar uma freada e eu não parava, enfim. E um dia, depois de muitas viagens, porque como eu trabalhava com venda, a gente viajava muito para vender fora, até fora aqui do nosso estado também, de Santa Catarina. A gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para o Paraná. A gente viajava muito, estava muito na estrada. Aí um dia começou a me irritar um sinalzinho, assim, uma pinta, nas minhas costas. E o Senhor disse, olha, vai eu senti uma direção assim de, o Senhor nada, gente, ali já era eu mesma, sabe? Eu sabia que eu tinha que ir no médico e o Espírito Santo toda hora me alfinetando e eu fazia de conta que não era comigo, Eu mesma fazia de conta, não tô ouvindo e tal, não dá tempo, eu não tenho tempo para parar para ir ao médico. Quando eu, então, um dia à noite, perdi o sono e eu não sou assim de ver jornal, não gosto muito não, porque eu pensava assim, eu tinha muita notícia ruim, eu não gostava de ver, até leio reportagens e tal, mas não gostava de ver jornal. Liguei a TV num canal local aqui, eu lembro que era o canal 19, e tava uma dermatologista dando uma entrevista, e ela começou, gente, a relatar câncer de pele. E no que ela relatava, ela deu alguns sintomas para sinalizar o que era um câncer de pele, e de repente ela descreveu o que eu estava sentindo. Todos, sabe? Como é que era a cor da pinta. Ela relatou como coçava, como é que era o formato. Ela começou a falar e aquilo começou a me dar um queimor. Tava me queimando tudo por dentro. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter que ir ao médico. No outro dia, por eu ser muito branquinha, eu sempre fiz tratamento com a dermatologista, e enfim, por conta de acne e outras coisas, Então eu liguei para minha dermatologista e ela me encaixou, eu fui numa consulta com ela e já fazia dias que eu estava adiando, meses aliás, e não conseguia ir ao médico. Quando eu fui lá, ela sentou na minha frente, ela pegou um equipamento para enxergar melhor ali, que aumenta e tal, ela não disfarçou, ela não usou nenhum termo assim, como é que eu vou dizer, para passar a mão na minha cabeça. Ela foi diretamente ao ponto, ela disse assim, Eliane, você está com câncer de pele. Gente, ela não foi com uma voz macia, ela foi direta. E ela disse assim, como ela me conhecia, ela disse assim, eu estou dizendo isso para ti diretamente porque se fosse minha filha, eu queria que procurasse um médico agora. Porque você vai ter, eu vou te tirar daqui, vou te direcionar correndo para um oncologista, que é um cirurgião que eu confio, porque você precisa tratar disso imediatamente. E se eu te disser que você tem tempo para ver, você não tem. E se eu te disser que talvez você tenha um pouquinho mais de tempo, você não vai procurar agora. Na hora, Deus falou comigo, eu falei para te parar. Na hora eu senti uma convicção que vinha forte no meu coração. Eu disse, meu Deus, por que eu não parei antes? E foi muito forte, gente. Eu chorei, meu esposo não estava. Na época, eu já contei isso, é um testemunho para um outro dia,
Até inclusive, 2011 foi um ano de 3 falências, eu sempre falo, né? Foi a falência, aliás, 4 falências. Porque durante este ano eu tive câncer de pele, a empresa que eu tinha fechou, faliu, né? Eu tive que parar com tudo, começou muita inadimplência, então eu tive que parar. Além de eu já ouvir o Senhor, quando estava tudo bem, Ele mandou parar, eu não parei, então foi na dor mesmo que eu tive que parar. A gente acabou parando de trabalhar juntas, enfim. Mas foi uma bênção, Deus direcionou. E a terceira foi o ministério que a gente tinha, que faliu também, né? Que nós ajudávamos ali os nossos pastores na época. Fechou, então mais uma falência. E para completar, no outro ano, em seguida, que era 2011, 2012, onde as coisas pareciam que iam melhorar, o meu esposo também ficou desempregado. Então foi tudo muito junto, muita coisa junto, mas eu vou falar hoje só desse ponto. E então meu esposo precisava trabalhar em Porto Alegre. Nós somos de Criciúma, Santa Catarina, né? Quem conhece sabe a distância. Então ele ia na segunda-feira para lá e voltava. Aliás, ele ia no domingo à noite após o culto e voltava na sexta-feira à noite para casa. E foram 3 anos muito difíceis. E bem, findando esses anos, eu adquiri, né, o câncer de pele. Então eu saí de lá, eu não podia ligar para minha mãe, porque minha mãe ficava muito nervosa. Eu não podia ligar para o meu esposo, porque o meu esposo estava longe. E eu não podia falar com uma amiga minha, porque ela estava viajando, alguém que eu podia rasgar o coração, a pessoa que eu mais confiava. Eu não podia falar com a minha irmã, porque ela estava trabalhando o dia todo, então eu saí naquele desespero, descendo assim, tinha um morrinho. Eu chorava na rua, desesperada. Foi muito difícil. Até que eu encontrei forças, não tinha conseguido falar com meu marido, mas daqui a pouco eu consegui, apesar da distância, ele conseguiu, da correria, atender o telefone. Eu falei para ele, ele chorou de lá, eu chorei daqui, ele não podia estar comigo nesse tempo. Ele teve que vir só mais no final da semana. Eu acabei tranquilizando ele, dizendo que não tinha problema, mas na realidade eu estava muito mal. Não só da doença, mas eu estava mal emocionalmente. E eu lembro que eu falei com a minha amiga por telefone, eu disse para ela, amiga, quem vai cuidar do meu filho? Porque foi a primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve a palavra câncer, gente. É isso. Quem vai cuidar do meu filho? Eu pensei, meu filho tinha 12 anos, meu esposo é novo, de repente uma pessoa, ele vai casar de novo, a pessoa não vai saber cuidar, não vai amar, né? Como a gente ama. E muitos medos passaram no meu pensamento. Eu fiquei... Perdoem. Eu lembro que foi dias muito difíceis. Isso, trazer a memória hoje, eu glorifico a Deus, mas as minhas emoções ainda não conseguem se controlar quando eu lembro disso. E a minha amiga falou pra mim, não, amiga, a gente vai orar. Ela estava numa escola de missão, ela disse, a gente vai orar agora. E eu tenho convicção no meu coração, você vai ver os seus netos. Você vai ainda ver os seus netos crescer, você vai ver seu filho um moço. Hoje o nosso filho está com 20 anos, glória a Deus. Eu me agarrei nessa palavra e vim orando, chorando, conversando com Deus. No outro dia eu já procurei um oncologista e durante aquele ano todo, gente, foi processos difíceis. Eu lembro que eu desesperada ligava para o meu médico e dizia, eu preciso tirar isso, porque eu vim para casa com aquele dreno e aquilo inchava meu braço e dava muita dor e foram dias difíceis. Eu não lembro se foram 3 ou 4 cirurgias que eu tive que fazer. E o meu médico disse, olha, se você fosse minha esposa ou minha filha, eu faria essa cirurgia mais profunda, que foi a mais dolorida. Então a gente resolveu, né? A gente fez vários exames e biópsias para chegar a esse resultado, né? Essa conclusão de que a gente precisava fazer mais cirurgias. Então, quando finalizaram todas as cirurgias, eu passei um processo dolorido de ficar em casa. E nesse tempo, foi Deus que me sustentou, foi a palavra de Deus. E durante todo esse estudo do Evangelho de João, eu percebi que se não fosse a palavra, se não fosse a intimidade com o Espírito Santo, se não fosse Deus pegar na minha mão, eu não tinha vencido esse processo difícil, esse deserto, esse vale, onde a minha esperança
tava querendo sair, sabe, no meio dos meus dedos, cair. Mas o Senhor disse: filha, eu te fortaleço, eu estou contigo em todo o tempo. Eu lembro de dias sentar no chão e chorar, e Deus me abraçar e cuidar de mim e me sustentar. Aleluia. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu quero dizer para vocês que eu atravessei esse deserto difícil porque o Senhor me encontrou lá atrás e porque Ele disse que estaria comigo o tempo todo, e a palavra dele me sustentou. O amor do meu esposo, do meu filho, de todos os meus amigos, de toda a minha família me sustentaram. Mas, gente, se você não tiver uma intimidade com Ele, com a palavra, fica mais distante de a gente conseguir vencer as dificuldades. E com Ele todas as coisas a gente pode, porque nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus. E eu quero deixar para vocês um salmo que acompanha a minha vida, que tá lá, Salmo 1:3, que diz assim: Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Essa árvore plantada junto a uma corrente de águas, ela tem raízes profundas nele, e é nessas raízes profundas que ele nos nutre. É ali que ele coloca as vitaminas, a palavra certa para o dia mau. É ali no relacionamento com Ele, as nossas raízes vão se aprofundando, onde a gente vai tendo entendimento daquilo que é necessário para vencer esses dias difíceis. E é nele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Romanos 28 está essa palavra. Todas as coisas, mesmo as ruins. Porque durante todo esse processo de 2011 e ainda meados de 2012, onde eu estava ainda muito debilitada por conta de várias cirurgias, eu me lancei aos pés da cruz, eu me lancei na palavra dele. Eu ouvi ele falando o tempo todo que estava comigo. E ele me sustentou até aqui. Então hoje já se passaram, nós estamos em 2022, já se passaram 10, 11 anos. E eu tô aqui com saúde, para honra e glória do Senhor. Eu me submeti aos processos, eu me submeti ao médico, eu me submeti ao tratamento. Mas eu quero dizer que muitas vezes eu quis correr, porque eram tratamentos difíceis, dolorosos. Tem exames que eu tinha que fazer anual durante muito tempo, onde esse exame era difícil, mas tinha muito no emocional. Tinha um medicamento que era colocado na veia, um contraste, né, que aparece ali se tinha alguma coisa ainda. E todo esse processo, gente, eu quero dizer para vocês que foi dolorido, mas eu venci, porque o Senhor me sustentou. E a minha esperança estava nele. E graças a Deus, o meu processo, por eu ter obedecido a voz da autoridade, que naquele caso era médica, eu corri no outro dia, no mesmo dia, eu fui para o cirurgião, para o oncologista, e eu fiz todas as cirurgias, eu fiz tudo que era necessário, tudo que estava à minha mão, porque eu vou te dizer uma coisa: o Senhor deixou os médicos para cuidarem da gente. Mas eles vão te dar uma receita, eles vão te dar uma direção. Você precisa tomar uma posição e dizer assim. A gente precisa sair do lugar de dizer: eu tenho medo, eu não consigo, e se lançar aos pés dele, porque é ele que nos diz: seja forte e corajoso. Eu quero agradecer ao meu esposo, porque mesmo naquele tempo difícil, quando ele estava longe, que ele demorou para ficar com a gente, ele estava comigo o tempo todo, mesmo à distância. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele colocou pessoas pertinho de mim para cuidar de mim. Eu agradeço porque em todo tempo Ele me sustentou. Ele me sinalizou muitas coisas, me ensinou. E eu quero dizer para você que de repente está aí com uma doença que você não está vendo esperança.
Você não está vendo uma porta aberta, mas se você se lançar aos pés dele, você vai ouvir a voz dele e tudo vale a pena quando a gente depende de Deus. Amém. Deus te abençoe. Esse era o testemunho que muita gente estava pedindo, né? Sobre o câncer que eu tive, que eu venci em Deus. Eu me submeti ao tratamento dele e dos médicos que ele usou para me abençoar. Amém. Deus te abençoe e creia que ele tem um propósito para a tua vida. Não desanime, não desista. Permaneça nele.